Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Natã, o profeta, repreende a Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e Judá. E se isso fosse pouco, mais te acrescentaria ainda. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua. E a ele mataste por espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. O rei Davi, meus irmãos, comete um terrível pecado, como nós vemos aqui no texto que nós lemos. Ele mata a Urias, ele pega para si a mulher de Urias. Então, o Senhor está ali com o profeta, usando o profeta para falar a verdade para Davi. Davi passaria ali o resto da sua vida tendo cometido este pecado, se ninguém tivesse repreendido ao rei Davi, ele teria dado sequência na sua vida normalmente sem arrependimento, sem ter confessado o seu pecado, sem ter se arrependido. Quando ele recebe a sentença, quando ele recebe o comunicado que aquele homem que tomara aquela única cordeira daquela história que Natã está contando, o homem era ele que tinha cometido este terrível pecado. Então ele reconhece o seu pecado. Ele vai dizer: pequei contra o Senhor. Este pecado, meus irmãos, ele era passível de morte, como todos os pecados que nós cometemos. Estávamos todos destinados a uma morte eterna. Mas Davi vai dizer: pequei. Ele confessa o seu pecado. E aquele que confessa, ele alcança a misericórdia do Senhor. Você pode perceber que no pecado de Davi tiveram consequências terríveis. Quando você continua passando aqui as folhas, você já no capítulo 13, você vai ver Aminon ama a Tamar e comete incesto.
Estes aqui eram os filhos de Davi. Absalão mata Aminon. Absalão foge. Ele vai ver aqui o desastre na sua casa entre os seus filhos. A rebelião de Absalão. Absalão fica contra Davi. Você vai ver Davi fugindo da sua própria casa e perdendo ali o reinado. Davi é enganado por Ziba. Então você vai ver uma série de acontecimentos terríveis na vida de Davi por conta do seu pecado. Mesmo Deus tendo perdoado, as consequências continuaram na vida de Davi. Então, meus irmãos, se arrependa e confesse o seu pecado. Deus perdoa e Deus quer salvar a tua vida.